aos da família da fé, a doce paz do Senhor Jesus Cristo. 29/10/2024, uma porção da palavra de Deus. Promessa de restauração de Deus a Judá. Naquele dia foi para Judá. Hoje é para mim, é para você, é para a sua casa, é para o seu casamento, para a sua família. Jeremias capítulo 29, versículo 13, Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É uma promessa que Deus fez a Judá. Judá estava no cativeiro babilônico, aonde permaneceu ali por 70 anos. E tudo isso por causa dos pecados de Judá, por causa da rebeldia de Judá. Porque Judá não ouviu os avisos de Deus, as advertências de Deus, os profetas que Deus levantou para advertir, para falar, para avisar, dia e noite, Judá, para se arrepender, para converter ao Senhor Deus Todo-Poderoso, para abandonar as idolatrias, as prostituições, para abandonar as alianças com os povos que não serviam a Deus. E Judá ignorou, e por isso pagou um preço terrível durante 70 anos no cativeiro babilônico. Mas Deus, por sua bondade e misericórdia, sempre interviu para socorrer seu povo. E aqui ele deixa uma promessa de restauração. Quando vocês decidirem me buscar de todo o coração, voltar a atenção, os olhos, ouvidos, a mente, a alma para mim, eu os ouvirei. Quando vocês me buscarem de todo o vosso coração, vocês vão me achar e eu vou socorrer vocês. Então fica aqui uma reflexão, fica aqui uma advertência para mim, para você que está ouvindo esse pequeno vídeo. O pecado não compensa. Nunca compensou. Desde que Lúcifer cometeu o primeiro pecado lá na eternidade, o pecado do orgulho, e sequentemente outros pecados, ele foi expulso do céu e já foi lavrada a sua sentença de condenação eterna. Somente está aguardando o tempo determinado pelo grande Deus. Então o pecado nunca compensou. Nem quando Lúcifer o cometeu lá na eternidade, depois veio para a terra Adão, foi expulso do jardim, do paraíso de Deus, por causa do pecado. A morte não existia, passou a existir por causa do pecado. As confusões, por causa do pecado. A terra não produzia espinho, passou a produzir por causa do pecado. As coisas entraram em desarmonia por causa do pecado. Então, meu irmão, para mim e para você, fujamos do pecado. Porque Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. O pecado é um patrão cruel que mata os seus funcionários, os seus servos, com a morte. Ele paga com a morte. Parece inofensivo o pecado, mas é maligno, é destruidor. O pecado promete prazer, mas produz desgosto. Promete liberdade, mas ele escraviza. Ele promete vida, mas ele mata, porque o salário do pecado é a morte. O povo de Judá não ouviu os profetas de Deus,
para que se arrependesse de seus pecados. Então entra uma frase que eu gosto muito de falar: cria juízo antes que venha o juízo. Porque Deus vai avisando, vai alertando, Deus vai advertindo, mas as pessoas vão ignorando, vão fingindo de bobas, vão fechando os ouvidos para rejeitar as advertências de Deus, mas a qualquer momento o juízo de Deus virá ao seu encontro. Assim foi com Lúcifer, assim foi com Sodoma e Gomorra, e assim foi com muitas pessoas que o juízo de Deus veio de repente, repentino, e ele é avassalador e destruidor quando ele vem. Então, o povo de Judá não ouviu os profetas, não se arrependeu e continuou andando após outros deuses e corrompeu moralmente, se corrompeu moralmente. Então, meus irmãos, o resultado foi o amargo cativeiro babilônico. Por 70 anos, Deus os entregou nas mãos dos babilônios. Por 70 anos, Judá ficou aprisionado, como escrava na Babilônia. O povo foi arrancado de sua terra, o povo, eles perderam seus bens, desfacelaram suas famílias, separaram suas famílias, perderam a sua liberdade, liberdade em todos os sentidos, de servir a Deus, de adorar a Deus, de produzir, de ser empresário, de ter suas posses, suas terras. Perderam sua pátria e suas famílias. Tornaram-se escravos em terras pagãs, lá na Babilônia. Então, a disciplina, embora severa, ela visava restaurá-los, ensiná-los, não destruí-los. O cativeiro durou 70 anos. Então, a cura brotou sem detença. Deus lhe abriu a porta do cativeiro e os portais da graça. Quando ele disse: se vocês se arrependerem e me buscarem de verdade, eu voltarei a libertar vocês e agraciar vocês com o meu poder, com a minha graça, com o meu amor. A restauração passaria pela oração e pelo quebrantamento. O povo buscaria a Deus de todo o coração e Deus ouviria e viria socorrê-los. Responderia e os ajudaria como ele fez. Não há Deus como o nosso, que se compadece do seu povo. Sempre que eles buscavam a Deus, Deus se compadecia e os estendia a mão e os abençoava. Ele disciplina seu povo não para destruir, não, mas para restaurá-los. A disciplina é amarga, mas seus frutos são doces. Então a Bíblia diz: não desprezes a repreensão do Senhor. Não desprezes a disciplina do Senhor, porque no princípio ela causa tristeza, ela causa dor, ela é amarga, mas depois ela vai produzir frutos doces, vida, graça, restauração total. A disciplina não é castigo cruel, é amor responsável de Deus. Quando o povo se voltou para Deus, Deus se voltou para o seu povo e o levou de volta à sua terra. Ele é o Deus da restauração. Então, meu irmão, não importa quão profundo tenha sido a sua queda e quão longe você esteja agora de Deus, Ele pode restaurar sua sorte, sua vida, seu casamento, sua família, sua vida financeira, espiritual, em todas as áreas. Coloca-o novamente de pé e o conduz em triunfo. Deus pode fazer isso. Te colocar de pé e te conduzir novamente em triunfo. É só você se arrepender e voltar para Deus. Se você está afastado, volte para Jesus agora, não espere mais. Se não aceitou Jesus, aceite-o, porque Ele é o Salvador. Deus te abençoe com
com as bênçãos do céu. Essa é uma palavra para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Uma palavra de vida eterna. Deus te abençoe.